Olá, camaradas, mais uma aula do curso do Marxismo Bárbaro sobre dialética marxista e hegeliana. E nós vamos falar hoje da existência, um capítulo da doutrina da essência, da ciência da lógica de Hegel, que nós vamos trabalhar aqui. E já indo direto, já sem enrolar muito com a introdução, primeiro, qual é a questão desse capítulo? A questão desse capítulo é Hegel criticando Kant, um filósofo também alemão anterior a ele, né? O Kant disse que a gente não consegue acessar a coisa em si. A coisa em si mesma, a coisa em si não é acessável. A gente só acessa a manifestação dele, o fenômeno dele, como ele é para nós, tá? Para Kant, por exemplo, uma coisa não é doce em si mesma, ela é doce para nós. Então a gente tem uma coisa em si e separado dele tem uma propriedade. Tem a manifestação dessa coisa em si que não é a própria coisa em si. Então a gente não consegue acessar a coisa em si. Hegel vai dizer, não, a coisa em si é acessível e ele vai explicar como a partir do desenvolver dessa aula, tá? A gente vai vai superar essa concepção de Kant, esse dualismo entre a coisa como ela é para nós, a manifestação dela, e o que ela é em si mesma, tá bom? Nós queremos superar esse dualismo. Lembrando que Hegel usa um método, nesse livro, A Ciência do Treinador da Essência, ele usa esse método que é o seguinte: as coisas estão juntas, né, imediatamente juntas, elas se separam, e dessa separação você vê que elas estão relacionadas e juntas de novo. Juntas, separam, juntas de novo. Esse movimento é o que ele chamou, que eu falei em outra aula, que é o posto, a relação externa, a relação determinada. Relação posta, relação externa, externa ao outro, relação determinada, que é essa reunião. Isso dá 3 capítulos. Eu vou debater essa primeira parte em que a essência e a imediatidade da essência estão juntas, tá? O lado imediato da essência está junto com a essência nesse capítulo, tá? Então nós vamos expor elas como unidas, tá? Como juntas. E é isso. E aí dentro dessa união tem divisões também, divisões e fusões também, mas existe um avião um avião atrapalhando. No meio do caminho tinha um avião no meio do caminho, né? Mas vamos lá. A gente chega nesse capítulo. Lembra que no capítulo anterior, na aula anterior, a gente trabalhou fundamento e condição? Na verdade, uma coisa já existe e ela, na sua alta interação, passa para outra coisa, né? Ela se transforma em outra coisa. Isso se apresenta, aparece. Por exemplo, o fundamento, que fazendo um resumo da aula passada, tá? Um pequeno resumo. O fundamento, ele passa para o fundamentado, ele não está atrás do fundamentado. Ele passa para o fundamentado, tá? E assim, esse resultado, esse fundamentado que surgiu, é sem fundamento. Porque o fundamento se superou a si mesmo, se tornou fundamentado. É sem fundamento. E assim também a condição. As condições para algo surgir caíram dentro de si mesmo e surgiu uma coisa na existência, certo? Então essa coisa é incondicionada, é sem fundamento e incondicional. Por quê? Porque ela já superou a condição se realizou. Entende? Ela superou a condição, ela é incondicionada. Isso é uma forma de ver, tá? E é que a gente chega na existência e na coisa, tá? O que é existência e a coisa? Para isso serve uma comparação. Nas primeiras aulas, nós dissemos que existe o ser. O ser não é algo. O ser não é um livro, não é uma caneta, não é um filtro, não é esse celular. O ser, ele abarca tudo que existe. Tudo que existe é o ser, tá? E o ser tem dentro dele mesmo os entes, que são algos. Existe a caneta, que é parte do ser, o livro, a pessoa, que é parte do ser. Existe o ser geral e os entes deste ser dentro do ser, não separado, dentro do ser. Pô, pronto, é a mesma relação entre existência e coisa. A existência se expressa na coisa, tá? Que é o algo do ser. Ele é
uma coisa da existência. Então, um representante da existência geral, dessa essência que se relaciona consigo mesmo e se tornou existência imediata, é a coisa. Então, nós vamos avaliar a coisa aqui, tá bom? Ele está dialogando com os filósofos antigos, o Hegel, os filósofos chamados atomistas, que diziam que tudo são feito de átomos, de partículas. E a gente sabe que, de certa forma, eles têm razão, né? Na coisa, você consegue, você quer uma coisa só, você pode separar ela em coisa em si, que é o que a gente falou do Kant, e em existência, certo? Então nós temos um que se divide em dois. Existe a coisa em si mesma, dentro de si mesmo, e existe a sua existência, seu lado externo, tá? E eles dois são existência, né? Cada um é existência, os dois são existentes, mas o que era junto na coisa se tornou coisa em si e se tornou a existência, tá? E aí Hegel faz todo um jogo que é o seguinte: se a coisa em si está aqui e ela tem uma existência como um externo a ela, então aqui tem uma relação externa, um externo ao outro. Essa existência, essa manifestação, também é uma coisa em si. Ele cai dentro de si mesmo e se torna coisa em si. Então você tem duas coisas em si: a coisa em si do algo inicial e a manifestação dessa coisa em si, que aparece como externo, como algo externo, é também uma coisa em si. É também uma coisa em si, porque ele cai para dentro de si, essas propriedades, antecipando aqui o conceito. Essas propriedades se tornam coisa em si. Então você tem duas coisas em si, que na verdade no todo são o mesmo. É uma coisa em si só, tá? Eles são o mesmo. Existe uma coisa em si e sua manifestação como coisa em si, eles são uma só coisa em si, porque a coisa em si se manifesta, tá? Aí Hegel dá uma virada de chave. Ele dá uma virada de chave e chega a uma nova conclusão. A coisa em si aparece como um essencial, não é verdade? E como ele se manifesta, se aparece como um inessencial, como sem importância em si mesmo, como algo só da relação, tá? Percebe que uma coisa em si se relaciona com outra coisa em si, através de manifestações, né? Através de externalização de uma da outra. Espero estar sendo claro. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que a propriedade que a coisa tem não é a negação da coisa em si, ela é a própria coisa em si. O que a gente está dizendo que é a coisa em si mesmo pura, não é nada, é inessencial. Aquilo que a gente está dizendo que é a coisa em si, ou seja, você tem a manifestação da coisa, como ela aparece para nós, e tem a coisa em si. Essa coisa em si que parece tão importante, na verdade não tem muita importância. Ele é inessencial. Por quê? Porque a coisa real, ela não tem as propriedades, ela é a própria propriedade. Entende? A coisa real não tem a propriedade como uma coisa externa consigo. É a própria propriedade que é a coisa real. A coisa em si é feita de propriedades. Ela não está atrás das propriedades, do lado de dentro das propriedades. Ela está na própria propriedade. Então aquilo que Kant deu tanta importância, que é a coisa em si, não tem importância nenhuma, quase nenhuma. Então, qual é a crítica de Hegel a Kant? Se você fala de uma coisa em si, é uma coisa sem suas propriedades, porque a gente acessa através das propriedades a coisa em si, né? Então, uma coisa pura não é coisa alguma. Uma coisa pura não é coisa alguma. Uma coisa com uma propriedade com coisas externas a si não é coisa alguma. Tá? Pronto, ele resolveu assim a polêmica, ele resolveu assim a questão. Assim ele supera Kant, merece ser estudado por causa disso, porque a coisa em si kantiana, que é inacessível, na verdade, ela é inacessível porque ela não é nada em específico, ela não é nada, ela não tem valor real, porque uma coisa só existe a partir de suas propriedades, tá? Lembra, na astronomia é muito comum você entender um objeto astronômico, um planeta distante, uma estrela distante, através de suas propriedades. Você vê o magnetismo dela, você vê as cores, a faixa de cor que ela sai, você vê ela no infravermelho, no ultravioleta, e juntando todos esses dados empíricos, todas essas manifestações da coisa, você chega a
uma conclusão estável sobre o que é aquela coisa. Através da coisa em si? Não, através de suas propriedades. Então a coisa em si, a verdadeira coisa em si são as propriedades. Uma coisa é feita de propriedades. Tá? Se a gente separa a propriedade da coisa em si, a coisa em si é sem essência, ela é inessencial. E a propriedade é uma coisa em si real, é o que realmente existe, né? É o que realmente existe, tá? Nessa separação, a coisa em si, a propriedade se transforma em material, matéria. Na tradução que eu tenho, se traduziu essas propriedades da coisa como materiais, como matéria, não escolheu não traduzir como material, porque material deixa entender que é uma coisa trabalhada pelo homem, né? Material é algo que o homem alterou, que o homem formou, que o homem materializou. Então a palavra melhor para expressar isso é matéria, que matéria não dá a ideia de que foi trabalhado pelo homem, diferente de material, tá? Então a coisa é feita de propriedades e essas propriedades são materiais, tá? E aqui ele está lidando com atomismo, com materialismo antigo, que dizia que as coisas são feitas de partículas, de átomos, né? Então a coisa é feita de materiais, tá? Se você prestar atenção, Hegel diz uma coisa e depois ele diz o oposto, tá? Não é ou isso ou aquilo. Ele diz e isso e aquilo. Primeiro ele diz que a coisa em si é o essencial e o lado externo é o inessencial, é o dependente da coisa em si. Depois ele diz o contrário, não, a propriedade é que tem valor real. Essa coisa que é chamada de coisa em si é inessencial, não tem importância que se diz que tem. Ele diz o contrário do que ele disse no começo. Por quê? Porque vai avançando a conclusão, né? Vai avançando. Mesma coisa é aqui. Ele disse que esses materiais, esse material que existe nas coisas, ele é um material apenas junto. Eles são indiferentes um ao outro. São vários materiais que são indiferentes um ao outro. Eles não se relacionam, eles estão apenas juntos na coisa, tá? Mas como cada material é material com conteúdo e forma, eles se negam. Então a coisa é essa coisa de reunir materiais e ao mesmo tempo esses materiais se repelirem. É uma contradição em que os materiais se reúnem e ao mesmo tempo se repelem. Hegel chega a uma conclusão ainda mais contraditória, tá? Dessa coisa da independência de cada material em relação ao outro material, um material penetra no outro. Eles são impenetráveis, mas ao mesmo tempo são penetráveis, porque eles nessa penetração são indiferentes uns aos outros. Eles estão em relação uns com os outros de negação e de aproximação. E nisso esses materiais se penetram uns nos outros e são ao mesmo tempo indiferentes uns aos outros. Veja que é uma contradição na coisa. A coisa ao mesmo tempo penetra, as materiais da coisa ao mesmo tempo penetram umas às outras e ao mesmo tempo são indiferentes umas às outras. E essa contradição é sustentada pela coisa. A coisa sustenta essa contradição, certo? Então, quando você vê alguém falar assim, a coisa em si não é acessível, você vai dizer, a coisa em si mesmo não é nada, não tem importância nenhuma. Ela é feita de propriedades, tá? E essas propriedades, a reunião dessas propriedades, a análise dessas propriedades, você entende aquela coisa, tá? Entende aquela coisa a partir de suas propriedades. Na verdade, a coisa é as próprias propriedades. A coisa em si não está atrás da propriedade, mas está na própria propriedade, tá? E por estar na própria propriedade, a propriedade se revela como material, tá? A propriedade se revela como materiais, como matéria, tá? Como materiais. Então é isso. Você vê a coisa em si como uma coisa importante e que como essa importância se separa da existência interna que vem dela mesma, mas essa existência externa dela mesma, esse lado externo dela,
se revelou como verdadeiramente essencial, como aquilo que também é uma coisa em si, é aquilo que é propriedade, e a coisa só é em suas propriedades. A propriedade aqui é o central, tá? E você acessa a coisa através das propriedades. Essas propriedades tratadas de forma independente da coisa em si, que não é essencial, que é inessencial, que é sem ser essencial, essa propriedade separada, ela se expressa como materiais e a coisa é feita desses materiais. Esses materiais parecem independentes uns dos outros, né? Estão apenas juntos, mas logo se percebe que eles são mais do que aglutinação quantitativa, eles também penetram uns nos outros ao mesmo tempo que são independentes uns dos outros, autônomos em relação aos outros. Ao mesmo tempo são indiferentes, ao mesmo tempo não indiferentes uns aos outros, porque eles se penetram uns aos outros, mas se preservam nessa penetração. Percebe que os materiais eles podem sair e voltar da coisa, podem fluir, a coisa em que eles estão não é um limite para eles, né? Não é um limite para eles. E assim a gente chega do lado materialista do Hegel, tá? Próxima aula é sobre existência, a existência propriamente dita, como aparecimento, tá? A essência tem que aparecer, como a gente acabou de ver aqui, a essência tem que aparecer. Então vão ser vídeos mais curtos do que as últimas aulas que duraram quase 1 hora, tá? Como esse vídeo mais curtinho. Até mais, até a próxima aula.